Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem SDM. Por favor, jovem abençoado de Deus, inicia a tua tarefa. A rainha Vasti desafiou o rei Xerxes. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino, e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata e a coluna de mármore. O piso era feito de ladrinhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia os sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quiserem. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bizita, Arbona, Bigtá, Abagdá, Zertá e Carcás. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei, e por isso ele ficou muito furioso. Show! Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros, em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carzena, Zertá, Admatá, Tarsis, Meres, Macená e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: O que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois, quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos, e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti,
e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso nos livros da lei, da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulada. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandado que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Maravilha! Coisa boa! Através da leitura do capítulo 1 do livro de Esther, verificamos o patriarcado do patriarcalismo do tempo do mundo antigo. Essa narrativa é uma narrativa de cerca de 2.500 anos para trás em relação a nós. Verificamos que o rei Xerxes se apavorou com a possibilidade de uma revolução das mulheres no reino da Pérsia, a partir da desobediência da rainha Vasti. Como verificamos uma marca absoluta do poderio do homem sobre a mulher no patriarcado do patriarcalismo do tempo do mundo antigo, observamos bem o aspecto da substituibilidade. É só trocar a rainha por uma rainha mais obediente e submissa. Coisa boa! Olha só que legal! Para analisarmos sobre a desigualdade entre os gêneros no tempo presente. Para entender essa realidade, muito interessante acessarmos o que acontecia no tempo do mundo antigo em relação ao patriarcado do patriarcalismo do tempo do mundo antigo. É essa inteligência que foi trazida pelo jovem SDN. Muito obrigado, jovem abençoado de Deus. Que Papai do Céu te magnifique cada vez mais em amor, em sabedoria, em graciosidade, em empatia, em proteção e principalmente em paz. Muito obrigado, amado. Você é muito motivo de orgulho para as atividades da Escola de Campeões. A atividade da Escola de Campeões é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação, Distrito Federal. Essa atividade tem por objetivo evoluir a capacidade de leitura, de escrita, de produção textual e, principalmente, evoluir a capacidade de reflexividade para a construção de diálogos sadios entre os socioeducandos participantes da atividade da Escola de Campeões. É isso. Deus é maior, avancemos, portanto. Amém.